Atos, capítulo 2, versículos de número 37 até 41. Atos 2, 37 a 41. Abra em sua Bíblia. Eu quero começar lembrando de um fato que aconteceu agora em janeiro de 2017. Todos nós aqui acompanhamos a greve dos policiais militares lá no Espírito Santo, em que gerou um caos no estado. Você está lembrado? Então, nesse período, os bandidos eles agiam sem nenhuma vergonha. Em plena luz do dia, as pessoas comuns, entre aspas, elas começaram a assaltar as lojas de eletrodomésticos. Resumindo, foi um caos total ali naquele estado. Mas isso gerou outros problemas. Alguns cidadãos resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Então, se eles pegassem o ladrão ou o bandido no momento do crime, todos ao redor começavam a espancar esse camarada. E sem a polícia, ninguém poderia impedir que eles matassem aquele meliante. Agora, imagine que você estivesse naquele local e num misto de raiva, de emoção, de revolta, você se unisse juntamente com outras pessoas e começasse a espancar um homem que todos estão dizendo ser um criminoso. E você está revoltado com a situação do seu estado e acaba descontando toda a sua ira naquela pessoa. E a surra é tão grande que o homem acaba morrendo pisoteado. Mas imagine agora que depois do caos passar, alguém bate na sua porta e se apresenta como um representante do pai daquele homem que você ajudou a matar. E ele tem uma intimação judicial na mão. E aí ele explica que, na verdade, aquele homem ele era filho de um juiz muito importante. E pior, ele ainda afirma e dá provas claras de que o filho desse juiz não era um bandido, como as pessoas tinham dito para você. Mas ele era um soldado militar, que também era formado em advocacia, que foi ao seu estado para ajudar a resolver aquela situação. Então aquilo tudo não passou de um mal entendido. E isso significa que ele morreu injustamente, tentando salvar o seu próprio povo. Que ao invés de reconhecê-lo como a ajuda que precisava, acabou matando a ele como um delinquente. E você participou disso. E agora você vai ter que arcar com as consequências. Como seria a sua reação diante disso? Qual seria o seu sentimento? Quais seriam as suas palavras? É justamente algo parecido que aconteceu com um grande grupo de pessoas há mais de 2000 anos atrás. Porque, movidos por uma minoria que inventou um monte de mentiras, milhares de pessoas mataram um homem inocente. O sangue dele estava nas mãos de cada um deles. Mas eles estavam tranquilos, porque eles acreditavam que tinham feito justiça com as próprias mãos. Por isso, eles que eram religiosos, eles foram para a cidade de Jerusalém a adorar a Deus, como se não tivesse feito nada de errado. Foi ali que um movimento estranho e diferente aconteceu. Apareceram pessoas normais, mas com atitudes distintas das de todos os presentes no templo que eles costumavam adorar a Deus. E no meio da confusão, 12 homens se levantaram à vista de todos e um deles começou a falar. E ele explicou que o que estava acontecendo era porque aquele homem que eles haviam matado tinha ressuscitado. Mas mais grave do que essa notícia era o fato de que este homem era o próprio Filho de Deus. Ele tinha vindo do céu e agora havia retornado para lá. E quando ele chegou ao lado do seu Pai, ele ouviu da boca do próprio Deus o que Atos 2, 34 e 35 diz: Sente-se no meu trono,
até que eu destrua todos os que te mataram. E aquele homem que falava dentre os 12, ele concluiu as suas palavras dizendo, o versículo anterior ao nosso texto, Atos 2:36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, vocês mataram o Rei do Universo. Vocês são culpados perante o justo juiz. Vocês ofenderam aquele que pode tanto matar seus corpos quanto lançar suas almas no inferno. Vocês são culpados de pecar contra o Deus Santo e Perfeito que os criou. Vocês são responsáveis por terem se revoltado ao Senhor de toda a criação. O sangue do Filho de Deus está em suas mãos. O nosso texto de hoje mostra como foi a reação dessas pessoas ao ouvirem essas palavras. E eu quero te desafiar a olhar para o seu próprio coração e avaliar como está a sua dívida com o Pai de Jesus Cristo, o Deus do Universo. Vamos ler o texto de Atos 2, versículo de número 37 até o versículo de número 41. O texto diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Antes de mais nada, nós precisamos nos lembrar que esse texto nos ensina sobre o que Deus espera de nós depois de ouvirmos o Evangelho. O que Deus requer de cada ser humano depois de confrontá-lo de seus pecados? O que Deus espera que nós façamos depois de sermos exortados pela palavra, pelo nosso pastor, por nossos irmãos, por nossos pais, enfim? Como Deus quer que as pessoas descrentes, que são de fora da igreja, reajam ao evangelismo? E não menos importante, o que Deus quer que nós esperemos que aconteça com quem se aproxima da igreja? A primeira coisa que vemos acontecer nesse texto é a reação dos ouvintes, no versículo 37. Repare novamente na leitura desse texto. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Como as pessoas reagiram ao serem chamadas de assassinas e acusadas de terem pecado contra o Deus do Universo? Nós vemos nesse versículo que elas reagiram pelo menos de duas maneiras. A primeira reação diante esta confrontação foi a aflição. Perceba que o texto diz que quando eles ouviram essas coisas, quando eles foram confrontados dos seus pecados, o coração daqueles ouvintes foi compungido, ficou pesaroso, ficou aflito. E essa palavra ela é usada também para descrever a picada ou a ferroada de um escorpião ou de uma cobra. E nós lemos que o coração deles foi literalmente furado pela confrontação dos seus pecados.
A notícia de que eles eram pecadores e que eram culpados diante de Deus atormentou profundamente as suas consciências, agitou as suas emoções, os fez ficarem desesperados de tristeza. Essa foi a primeira reação. Mas a segunda reação, além da aflição, foi o desespero. Perceba que o versículo continua e diz que eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Por favor, nós vos imploramos, o que devemos fazer? Se a nossa ofensa é tão grave assim, para onde poderemos fugir? Como poderemos apaziguar a ira de um Deus tão justo? Ai de nós, pecadores, nós estamos perdidos, ajuda-nos, por favor. Essa foi a segunda reação daqueles ouvintes. Irmãos, a Bíblia é muito clara quando define quem eu e você somos. Nós somos pecadores miseráveis. Nós somos traidores de Deus. Nós somos inimigos de Cristo. E não somente os nossos atos é que se constituem em pecado, porque se fosse assim, era só nós pararmos de fazer as coisas erradas e tudo ia ficar bem com Deus. Mas a realidade não é assim. Deus deixa bem claro que nós pecamos porque somos pecadores. E não que somos pecadores porque pecamos. Isso é mais fácil de ser entendido quando pensamos em uma laranjeira. Pense em uma laranjeira. Ela dá laranjas porque é uma laranjeira. Mas ela não se torna uma laranjeira por produzir laranjas. Perceba aqui o que está acontecendo. É a sua identidade que define o que ela produz como frutos. E é justamente assim com cada um de nós. Eu e você somos pecadores por natureza. A nossa essência é um desvio de Deus. Nós somos inimigos do Senhor desde o ventre de nossas mães. Por isso, a solução para nós não é somente deixar de fazer as coisas erradas. O problema é mais profundo. O pecado está dentro daquilo que nós somos como pessoas, como indivíduos. E a própria palavra de Deus deixa bem claro que um dia todos nós prestaremos contas ao Senhor Santo e Perfeito, o Rei do Universo. Por mais que você finja que não é um pecador e chegue a acreditar nessa mentira, um dia todos nós teremos a mesma atitude que esses homens tiveram. Nós seremos afligidos. Nós teremos nossos corações perfurados pela angústia da culpa e vamos ficar desesperados por nossas almas. Como o apóstolo João descreve em Apocalipse 6, versículos de número 15 a 17, a respeito da vinda de Jesus no último dia. Ele diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Chegará o dia em que as pessoas tentarão se esconder do Senhor, em que elas desejarão a morte a enfrentar a ira de Deus, mas elas não a encontrarão. Esse será um dia terrível, um dia em que todos nós seremos julgados pelos nossos pecados, o dia em que todos nós seremos julgados pela nossa natureza pecaminosa. Mas ainda há esperança. Porque se você já está aflito e desesperado por ajuda hoje, enquanto Jesus ainda não voltou, ou enquanto você ainda não morreu, isso é sinal de que tudo ainda pode ser consertado. Por isso, se você nunca parou para pensar sobre o assunto, se você nunca teve coragem de considerar sobre o seu futuro eterno, se você nunca se rendeu a Jesus Cristo, eu gostaria de te desafiar a se desesperar por seus pecados.
Se você não compreender que é culpado perante Deus, que tem as suas mãos manchadas por sangue inocente, que é um inimigo declarado do Criador, você nunca poderá escapar da ira vindoura. Ou você tem um coração afligido, compungido pelo seu pecado, e se desespera em busca do perdão e da ajuda de Deus, ou o que te espera é o justo juízo no dia do grande trono branco. E naquele dia não haverá escapatória. Você terá de se dobrar diante do Senhor Jesus e confessar a sua culpa. Mas nesse dia será tarde demais para se arrepender e tarde demais para ser perdoado. A sentença será declarada e ela terá apenas uma palavra: culpado. E todo culpado merece ser condenado. Mas se você um dia já sentiu a ferroada da palavra de Deus no seu coração, e já clamou a Deus por socorro, e teve os seus pecados perdoados por intermédio de Jesus Cristo, eu gostaria de lhe provocar com algumas aplicações. Primeiro, valorize a exortação da palavra de Deus. É por meio dela que cada vez mais Deus mostra a nossa pecaminosidade. Porque quanto mais longe da palavra você estiver, mais longe da santidade e do perdão você estará. Por isso, não rejeite aqueles que te pregam, que te pegam pela mão e com palavras doces, mas também firmes, te exortam contra o pecado. Porque quem faz isso quer o seu maior bem. Quer que você esteja bem com Deus. Não fuja do seu pastor. Não fuja do seu líder espiritual. Não fuja de irmãos que te confrontem. Não fuja de pregações da palavra. Não fuja de momentos devocionais. Considere cada um desses itens que eu citei como presentes de Deus à sua vida, para que você não se desvie do caminho do Senhor. Valorize a exortação da palavra. Essa é a primeira aplicação. A segunda, certifique-se de lamentar por seus pecados. E se nós pararmos para pensar, de fato nós lamentamos muito pelo pecado. Mas lamentamos pelo pecado dos outros. É fulano que deu mancada. É Beltrano que fez isso, que fez aquilo. E nós ficamos apontando o dedo e criando desculpas para pecarmos cada vez mais. Enquanto a Bíblia diz lá em Lamentações 3:39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Por isso, quando você for exortado pela palavra, se preocupe sempre em chorar amargamente pela sua própria traição a Deus. Desespere-se por ter falhado novamente. Lamente por sua própria culpa perante Deus. Certifique-se de lamentar por seus pecados. Mas em terceiro lugar, busque a ajuda de Deus. Faça como os ouvintes de Pedro e diga: o que eu farei, meu irmão? Clame por socorro, vá até a cruz de Cristo e busque o perdão do Senhor. Corra para a palavra de Deus em busca de esperança. Porque conforme diz o Salmo 84, versículo 11, Deus não negará bem algum aos que vivem retamente. Todo aquele que o clamar será respondido com amor. Busque a ajuda de Deus. E se você está interessado no crescimento da nossa igreja, no evangelismo, no cuidado pastoral das ovelhas, no corpo de Cristo, você precisa se lembrar que você deve confrontar o pecado. As pessoas do seu convívio, elas precisam saber que quando estiverem perto de você, elas não podem viver como mundanas, como filhas do diabo. As suas visitas, os seus irmãos na fé, os seus familiares, eles precisam saber que você odeia o pecado. Não permita que o seu irmão viva uma vida longe de Deus sem que você o confronte com a palavra da vida. Faça isso com amor e doçura, mas faça, confronte o pecado. E se você é interessado no crescimento de igreja, em evangelismo, cuidado pastoral das ovelhas, no corpo de Cristo, saiba também que esse é o sinal de alguém que está sendo transformado por Deus.
qual é o sinal? Aflição pelo pecado e desespero por ajuda. Por isso, invista em quem estiver nessa situação. Não gaste seu tempo com pessoas que dizem querer a Deus, mas na prática elas nunca ficaram aflitas por serem pecadoras. E nunca buscaram desesperadamente a ajuda do Senhor. É desse tipo de pessoas que a nossa igreja precisa. Por isso, se você está aqui nessa noite, mas não se aflige por seus pecados, e nem quer desesperadamente a ajuda de Deus, esse aqui não é seu lugar. Porque se você não odiar o pecado que está em você, a igreja não é o seu lar. O seu ambiente é o mundo, porque o mundo ama o pecado. E cristão verdadeiro odeia com todas as suas forças o pecado. Por mais que muitas vezes ele caia no pecado, ele odeia o pecado, porque o pecado é uma afronta contra Deus. O nosso texto continua e nos descreve a solução que Pedro dá a esses ouvintes desesperados. Olha novamente o que o versículo de número 38 até o 40 dizem. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Nesse texto, Pedro dá, primeiro, duas ordens, em segundo lugar, duas promessas, e em terceiro lugar, uma exortação. Olha as duas ordens de Pedro, versículo 38. A primeira ordem é: Pedro chama os seus ouvintes ao arrependimento. Ele diz: arrependei-vos. E arrependei-vos significa mais do que simplesmente confessar sua culpa e concordar que você fez algo de errado. A palavra grega usada aqui é metanoia, que significa mudança de mente. É mudar os seus pensamentos para algo melhor. É uma metamorfose da mente. É você mudar a sua opinião radicalmente sobre um assunto. Antes você achava que adulterar, que odiar, roubar, se drogar, brigar, xingar, que tudo isso era certo. Mas a metanoia, o arrependimento bíblico, implica em você primeiro mudar de opinião sobre esse assunto. É você olhar para o pecado como Deus olha. Isso é arrependimento bíblico. É você concordar com Deus que o pecado é errado. Então, arrependimento começa com a mudança da mente, mas ele não para por aí também. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Concordar com Deus é só o primeiro passo. O segundo e mais importante é mudar de atitude. Você não se arrepende, e se arrepende, e se arrepende sempre, e sempre comete os mesmos erros. Não, arrependimento verdadeiro é você se arrepende e muda. Ou pelo menos caminha em direção à mudança. Se esforça para que isso aconteça. Isso é arrependimento verdadeiro. Essa é a primeira ordem. Se arrependa. A segunda ordem, ainda no versículo 38. Pedro chama os seus ouvintes ao batismo. E ele diz que cada um deles deveria ser batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo era um símbolo de que a pessoa estava arrependida de fato. Ela não era batizada para se arrepender. Pelo contrário, naquela época, para um judeu, a pessoa era batizada por ter se arrependido. Então, ser batizado em nome de Jesus, o termo aqui traz a ideia de se submeter à autoridade de Jesus, de se apoiar na obra de Jesus, de confiar no que Jesus diz, de obedecer às ordens de Jesus. Por isso, quem é batizado em nome de Jesus está assumindo um compromisso público de que está arrependido de seus pecados e que vai seguir a Jesus até o fim da sua vida. É uma marca de que você é propriedade de Deus.
Em resumo, Pedro diz: arrependam-se e demonstrem isso a todos por meio da mudança de vida. E ele disse isso usando as duas ordens. Agora, nós vemos as duas promessas que Pedro dá a esses ouvintes aflitos. E Pedro diz que se aquelas pessoas desesperadas por seus pecados se arrependessem e mudassem de atitude diante do pecado, a primeira promessa ainda está no versículo 38. Elas seriam perdoadas. Perceba que o versículo 38 continua e diz que se eles fizessem o que Pedro disse, que era arrepender-se e batizar-se, eles receberiam a remissão, a absolvição, a anistia de seus pecados. Eles seriam plenamente perdoados e isentos das suas culpas. As suas dívidas perante Deus seriam totalmente apagadas da memória do Senhor. Deus consideraria seus pecados como se eles nunca tivessem sido cometidos. Como o próprio Deus mesmo prometeu lá em Miqueias 7,19, que lançaria todos os nossos pecados na profundeza do mar. Como o próprio Deus disse em Isaías 43:25, em que o soberano Senhor diz: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso é o que o próprio Deus explicou em Jeremias 31:34. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. É por isso que em Isaías 55:7, Deus nos faz um convite. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Queridos, nosso Deus é generoso em apagar pecados, quando há arrependimento sincero e verdadeiro. É isso que o salmista diz no Salmo 103. Versículos de 8 a 13 dizem: o Senhor é compassivo e misericordioso. Ele demora para irar-se e é grande em amor. Não acusará perpetuamente, nem conservará sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas transgressões. Pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém por esse salmo. Essa é a primeira promessa, eles seriam perdoados. Mas a segunda promessa que Pedro lhes concede é que eles receberiam o Espírito Santo. Versículo 38 ainda. Finalzinho dele, Pedro chama a pessoa do Espírito Santo de dom. Vocês receberão o dom do Espírito Santo. A palavrinha dom significa dádiva, presente. Isso quer dizer que Pedro não está se referindo aos dons do Espírito Santo. Isso porque os dons do Espírito Santo são dados pelo próprio Espírito Santo. Agora, o dom, no singular, do Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo. E é o próprio Espírito Santo sendo dado como um presente que é concedido por Jesus Cristo. Olha o que o capítulo 2, versículo 33 de Atos disse. Nós estudamos esse texto na semana passada. Mas olha o que ele diz. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pedro aqui está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, que foi morto e ressuscitou e foi exaltado à destra do Pai. E ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. E ele derramou isto. Isto o quê? O Espírito Santo naquelas pessoas. Ou seja, se a pessoa se arrepende dos seus pecados, ela recebe dois presentes. Primeiro, ela recebe perdão de pecados. E segundo, ela recebe a pessoa do Espírito Santo no seu coração.
E quando nós lemos o versículo 39, Pedro explica mais sobre o assunto. E ele diz que essa promessa era, primeiro, para eles, segundo, para os filhos deles, e terceiro, para os que ainda estavam longe, todas as pessoas da terra. Em resumo, era para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E a palavra chamar, que Pedro usa aqui, pode ser traduzida como convocar, como chamar para si. Ou seja, o perdão de pecados e o dom do Espírito Santo é para todos os tipos de pessoas. Não só para os adultos que estão ouvindo esse sermão, mas para os seus filhos que estão do outro lado, ali na sala, ouvindo a palavra do Senhor também. Não é só para quem está perto do bairro onde moramos, mas para quem está longe, em outros países. A salvação é disponível a todos. O perdão de Deus é oferecido a qualquer um que se arrepender dos seus pecados. Até mesmo para criancinhas que fizerem isso. Isso significa também que todos aqueles que sentirem o ferrão do pecado, aquela ferroada, e experimentarem o coração queimando por arrependimento, isso quer dizer que eles estão recebendo um chamado especial de Deus. É como se Deus sussurrasse nos seus ouvidos: venha para mim. Eu sou o antídoto para a ferroada do pecado. Venha e encontrarás descanso para a sua alma. E se você está ouvindo isso, a promessa de perdão e de salvação é para você. Aceite esse chamado e se arrependa. E se arrependa. Então, dentro da resposta de Pedro, nós vimos que ele deu as duas ordens àqueles ouvintes. Ele deu as duas promessas e agora ele faz uma exortação no versículo 40. Nós lemos que Pedro continuou testemunhando ao povo com muitas outras palavras. E os exortava, os encorajava, dizendo: salvem-se, separem-se, preservem-se, livrem-se dessa geração perversa, dessa geração corrompida, dessa geração deformada, torta, má, rebelde. É isso que significa perverso. Era um chamado para serem diferentes das outras pessoas que não tinham se arrependido. Era um chamado para ser sal e luz do mundo, serem representantes de Jesus na terra. Queridos, vocês se lembram que eu disse que nós pecamos por sermos pecadores e não o contrário? Pois bem, se isso é verdade, e é a verdade bíblica, então nós devemos não só nos arrepender do que fazemos, mas precisamos nos arrepender de quem nós somos. Nós temos de lamentar do fundo da nossa alma por causa da nossa natureza caída. Nós precisamos agonizar arrependidos pela essência perversa, corrompida que temos. E você há de concordar comigo que hoje em dia há pouca, para não dizer nenhuma, convicção de pecado na igreja. Não só isso, mas hoje em dia há pouco arrependimento dentro do próprio povo de Deus. Eu e você precisamos nos arrepender da nossa falta de arrependimento. Era isso que aqueles homens em Jerusalém precisavam fazer, mesmo que eles fossem religiosos. E aqui há uma lição preciosíssima. Apesar da sua religiosidade, você precisa se arrepender, senão nunca vai ser salvo. E é aqui que eu quero propor algumas aplicações nas nossas vidas. Primeiro, para você que é crente e que tem tido o teu coração queimando, tem sentido o seu coração queimando por causa desse texto. E tem sentido Deus te acusando de alguns pecados específicos. Primeiro, arrependa-se e corra para a cruz.
Esse é o chamado de Deus para você nessa noite. É possível a restauração. É possível ainda experimentar o perdão de Deus. Mude o seu pensamento sobre aquilo que você tem feito. Comece a ver o pecado como Deus vê. Tenha nojo daquilo que desagrada ao Senhor. Venha até Cristo para encontrar forças e capacitação para abandonar essa prática destruidora na sua vida. Arrependa-se e corra para a cruz. Mas não só isso, em segundo lugar, confie no perdão que Deus te concede. Porque quando Deus te perdoa, Ele se esquece dos seus pecados. Por isso, não ache que Deus espera que você faça algo para compensar o mal que você causou. Eu e você não precisamos pagar o preço do nosso pecado. Ele já foi pago por Cristo na cruz. Se você parar para pensar comigo, há muitas pessoas que dizem assim: eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz no passado. Será que é certo essa ideia? Queridos, a ideia de que você deve se perdoar ou que você precisa se perdoar, isso não é bíblico. Porque se Deus diz que nós estamos perdoados, nós não devemos, além disso, nos perdoar. Porque você não sente o perdão de Deus. Tem gente que diz: não, eu ainda preciso me perdoar, eu ainda não senti o perdão de Deus. Perdão de Deus não se sente. Perdão de Deus se confia. Você confia naquilo que Deus disse. Você crê em que Deus te perdoou. Quando Deus diz está perdoado, você não sente isso, você confia nisso. Ser perdoado envolve crer na palavra de Deus. Por isso, pare de viver lamentando pelos pecados que Deus já esqueceu. Pare de ficar se culpando por algo que Deus não te cobra mais. Confie no perdão de Deus e mude de atitude. Essa é a melhor maneira de você consertar o estrago causado. É viver uma vida de arrependimento, de mudança, de prática de boas obras. Mas tem uma aplicação interessante aqui também. Se você se arrependeu, mas não se batizou ainda, o desafio é você procurar ser batizado. Porque essa é a vontade de Deus para você. Que você assuma o seu compromisso com Ele publicamente. Faça com que todos vejam que você é de Cristo. Se comprometa com a igreja por meio do batismo. Isso mostra que de fato você se arrependeu e quer mudar de vida com Jesus. Mas há uma segunda série de aplicações com base nesses versículos. E é para você que talvez é um crente que tem andado longe de Cristo por causa dos seus pecados. Em primeiro lugar, lembre-se de que você tem dentro de si o Espírito Santo de Deus. Confie na sua salvação. Descanse no perdão de Deus. Lembre-se disso todos os dias. É o Espírito Santo que pode te fortalecer e te ajudar a voltar para perto do Senhor. E sabe como você percebe que tem o Espírito Santo? Porque você se arrepende. Quem se arrepende e muda é porque tem ouvido o doce chamado de Deus. Por isso não desanime da caminhada cristã. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É possível mudar de vida pelo Espírito Santo. Mas em segundo lugar, se você é um crente que tem andado longe do Senhor, não confie somente no dia em que você respondeu a um apelo feito pelo pastor. Sabe aquele dia em que você levantou sua mão, tomou uma decisão? Não confie só naquele dia. Porque arrependimento ele não acontece uma só vez na vida. Pelo contrário, arrependimento é o próprio estilo de vida do cristão. Aquele que verdadeiramente é chamado por Deus persistirá no arrependimento.
Por isso, persevere em se arrepender dos seus pecados todos os dias. Isso mostra que de fato você foi chamado por Deus. Porque todo cristão verdadeiro traz na sua vida a marca da cruz, o arrependimento. Agora, se você diz que é cristão, mas não se arrepende, tome muito cuidado. Porque você pode estar sendo enganado pelo seu próprio coração. A vida cristã é uma vida de arrependimento. Não só isso, lembre-se do chamado de Pedro. Salve-se dessa geração pervertida. Não viva como o mundo vive. Fuja do padrão desse século. Seja diferente. Faça parte de uma nova geração. Faça parte da comunidade da fé. Participe mais do corpo de Cristo nessa terra. Congregue mais. Ore mais junto com seus irmãos. Tenha mais tempo com crentes. Viva em sua nova família com mais vontade. Porque essa ideia de desigrejado, ou de que eu posso servir a Deus sem congregar, sem fazer parte de um corpo local, isso é antibíblico. Você só vai achar uma categoria de crente no Novo Testamento. E aqui eu estou parafraseando um falecido teólogo britânico, John Stott. Ele dizia, só uma categoria de crente na Bíblia. É aquele que faz parte de uma igreja, de um corpo local. Você precisa estar perto de gente que está lutando para se salvar dessa geração pervertida. Só há dois lados no mundo. O lado da perversão e o lado dos crentes. Em terceiro lugar, seja mais grato por ter sido chamado por Deus e ter sido tirado de uma geração tão pervertida como a nossa. Quem sabe onde eu e você estaríamos se não tivéssemos ouvido a doce voz do nosso Salvador? Agradeça mais e murmure menos. Nós com certeza temos recebido de Deus mais do que merecíamos. Há um terceiro grupo de pessoas nos quais esse texto se aplica. Se você é um crente disposto a evangelizar e aproximar pessoas de Deus, em primeiro lugar, deixe bem claro para as pessoas que o perdão de Deus começa de dentro do coração delas. É preciso se arrepender. É preciso mudar. É preciso se submeter a Jesus Cristo com fé e obediência. Porque se as pessoas nunca fizerem isso, elas nunca serão salvas. Em segundo lugar, incentive aqueles que se converteram a se batizar. Queridos, é tão triste vermos um cristão ser batizado depois de inúmeros anos de conversão. Porque o batismo não é uma opção, o batismo é uma ordenança. Tem gente que diz, mas ainda não estou pronto para o batismo. Eu sou crente, mas quero esperar um tempo. O que é isso? É o batismo quem nos identifica como parte da igreja de Cristo. Ele é tão importante quanto a ordem, se arrependa. Todo aquele que quer chegar a Deus precisa compreender isso. Se você é um crente interessado em evangelismo, em terceiro lugar, e é uma das mais importantes aplicações desse texto, não considere crente aquele que ainda não se arrepende. Eu vou repetir. Não considere crente aquele que ainda não se arrepende. Não importa se a pessoa congrega em todos os cultos, se ela ora todos os dias, se ela lê a Bíblia, se ela evangeliza, se ela prega, se ela canta, seja o que for, se ela não se arrepende dos seus pecados, ela ainda não foi perdoada por Deus. E salvo de verdade é só quem foi perdoado, porque é um pecador arrependido. Queridos, lá no céu, só há espaço para um tipo de pessoa. Só para um tipo. Pecadores. Mas pecadores arrependidos e perdoados. O céu está cheio deles. Nós precisamos nos lembrar disso. Não considere crente aquele que ainda não se arrepende. Muitos dos problemas na igreja de aconselhamento, de disciplina bíblica seriam resolvidos se nós ouvíssemos esse conselho. Porque muitas vezes somos
levados a tratar de alguém que é membro da igreja, que está vivendo deliberadamente no pecado, porque nós consideramos ele como um crente, sendo que ele nunca se arrependeu de verdade. E talvez estejamos lidando com um descrente, membro de igreja, talvez com algum ministério na igreja. Enfim. Em quarto lugar, se você é interessado em evangelismo, lembre-se de que quem chama as pessoas à salvação é Deus. Lembre-se disso. Por isso não tente converter as pessoas. Não é uma roupa, não é um estilo de vida ou um tipo de comportamento que vai mudar a eternidade de uma pessoa. Pregue contra os pecados das pessoas, mas não tente fabricar o seu arrependimento. Isso só vem de Deus trabalhar nos seus corações. Em quinto lugar, não desanime se as pessoas não responderem ao Evangelho. Isso é muito importante. Não desanime. Porque o nosso papel não é salvar o maior número de pessoas possível. Mas o nosso papel é anunciar a mensagem de salvação ao maior número possível de pessoas. Anunciar e não salvar. Porque quem salva é Deus, não somos nós. Por isso pregue, ore, dedique-se, se esforce para evangelizar alguém, mas lembre-se de que Deus vai salvar quem Ele chamar. E como nós não sabemos quem serão essas pessoas, nós devemos pregar a todas. E justamente, na verdade, saber que de todas as pessoas depravadas e pecadoras a quem nós pregamos, algumas poderão ser chamadas por Deus, saber disso nos dá esperança. Porque imagina, se não dependesse de Deus chamar alguns, quem é que ia ouvir o Evangelho? Quem é que gostaria de se arrepender? De negar a si mesmo? Ninguém nesse mundo quer Deus. Ninguém nesse mundo quer, de fato, um compromisso com o Senhor. Graças a Deus por aqueles a quem Ele chama. É por isso que nós pregamos. Porque sabemos que dentre todos os que vivem ao nosso redor, pelo menos alguns podem ser aqueles a quem Deus vai chamar. Porque se depender das pessoas, nós estamos perdidos. Em sexto lugar, mais uma aplicação para você interessado em evangelismo. Em encher a igreja de pessoas que se convertam ao Senhor Jesus. Ajude os novos convertidos a se salvarem dessa nossa geração perversa. Mostre para aqueles que têm se chegado à fé a importância de congregar. Que eles aprendam com o seu exemplo. Estude a Bíblia com quem tem se chegado à fé. Ore com essas pessoas. As visite. Tome um lanche com elas, compartilhe do seu testemunho, enfim, caminhe junto com essa pessoa. Todos nós precisamos nos livrar do padrão de vida desse mundo podre pelo pecado. E nós só vamos conseguir fazer isso nos livrando dessa geração pervertida, com essa nova comunidade da fé. Eu quero concluir olhando para a resposta das pessoas a essas palavras de Pedro. No versículo 41. E olha o que o versículo 41 diz. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nosso texto termina com a informação de que aqueles que aceitaram, que receberam a palavra de Pedro, eles obedeceram. Eles foram batizados, literalmente eles fizeram tudo o que Pedro orientou. E nós vemos que o número de crentes chegou a quase 3.000 pessoas depois dessa pregação de Pedro. É interessantíssimo perceber o fato de que Pedro pregou um só sermão para 3.000 pessoas se converterem. Mas hoje em dia parece que nós precisamos pregar 3.000 sermões para que uma só pessoa se converta. Que nós venhamos a aprender algumas lições com Pedro nessa noite. Em primeiro lugar, não implore desesperadamente pela obediência das pessoas. Porque tem gente que faz isso. Se ajoelha, por favor, dá uma chance para Deus. Quem aceita e quem recebe a palavra de Deus vai obedecer a Deus. Independentemente dos gritos ou esforços do pastor, do pregador, do evangelista, seja quem for.
Deus não implora para ninguém que se renda a Cristo. Pelo contrário. Somos nós quem temos de implorar a favor de Deus. Ore sim pelas pessoas, mas não se rebaixe a ficar de joelhos implorando para que elas sigam ao Senhor. Quem quiser seguir a Cristo, que tome a sua cruz e o siga. Foi isso que ele disse. É uma decisão pessoal, individual. Não queira carregar a cruz de outras pessoas. Já basta a sua. Já basta a sua. Em segundo lugar, podemos aprender com Pedro que precisamos aceitar, acolher a palavra de exortação quando ela vier ao nosso encontro. Meu querido, não se ire com quem te exorta. Não se volte contra Deus. Pelo contrário, se volte contra si mesmo. Se volte contra os seus pecados. Odeie a sua natureza pecaminosa que te afasta de Deus. Obedeça ao que Deus quer de você, mesmo que isso cause a vergonha de pedir perdão. De pedir perdão a todo mundo que você machucou, mesmo que os outros zombem de você. Curva a sua cabeça e obedeça ao Senhor do universo. Aceite a palavra de exortação quando ela vier ao seu encontro. Em terceiro lugar, no que podemos aprender com Pedro, é para você, que talvez tenha pensado seriamente em se render a Jesus e ser um discípulo do Mestre. Considere o preço. Saiba que aceitar a palavra de Deus quer dizer obedecer a palavra de Deus. Não importa o quão difícil seja, Deus não espera nada menos que obediência. E se você não está disposto a obedecer a Deus, não finja ser crente. Não finja. Não perca seu tempo. Não perca o tempo do pastor. Não desperdice as orações das pessoas. Não jogue no lixo a pregação da palavra. Não faça nada precipitado. Considere o preço do discipulado. Deus quer tudo de você e não só algumas partes. É isso que significa servir a Jesus. É obediência total. Total. Mas meu desafio para você não é te desanimar. Se você tem pensado seriamente em se render a Jesus e está sentindo o seu coração sendo inflamado por Ele, primeiro, considere o preço que isso significa. Mas em segundo lugar, depois de avaliar tudo isso, se entregue a Ele. Porque não há sensação melhor do que sentir o perdão e a aceitação de Deus. Não há prazer maior do que sentir a presença de Deus do seu lado todos os dias. Não há alegria maior do que ter uma família na fé e ser um só corpo com o povo de Deus. Se entregue a Cristo. Queridos, vocês se lembram da nossa história no começo? Aquela em que nós imaginamos que tínhamos matado injustamente o filho de um juiz? Pois bem, essa história ela não é uma mera ficção. Ela é real. E ela é mais séria até do que nós possamos imaginar. Os nossos pecados foram os culpados do assassinato do Filho de Deus. Ele morreu por mim e por você. Mas Deus é um Pai tão bom que ao invés de nos mandar prender ou nos matar por termos matado seu filho, Ele oferece o perdão, a absolvição, a anistia pelas nossas culpas. Só um Pai tão bondoso como o Criador do Universo poderia perdoar a morte de seu filho e transformar esse assassino perdoado em um filho adotivo. Imagine só! Nós que antes éramos culpados diante dele, agora somos parte da sua família. Essa não é uma boa notícia. Mas para que isso seja verdade, nós precisamos nos render à notificação que recebemos dele. Arrependimento e fé em Jesus é o que ele requer de nós. Se você já fez isso, seja grato pelo perdão. E leve essa notificação a todos que você conhece. Mas se você não aceita a oportunidade de receber o perdão divino, prepare-se para pagar pelo seu crime na eternidade longe de Deus. E aí? Como você vai reagir à confrontação do pecado? Eu espero que depois dessa noite, que você reaja à confrontação do pecado com uma só atitude: arrependimento. Arrependimento.